a Jovem Pan é uma bazuca. Tem um monte de esquerdinha lá, como você já citou alguns aí, né? Mas tem pluralidade, ao Mas tem contrário tem das um outras. esquerdista em cada programa, todos Tem. eles têm. E aí, nesse Nenhuma ambiente que outra estamos emissora vivendo, tem isso, só a Jovem nenhuma Pan. outra. E eles conseguiram, nesse contexto, fazer os pingos nos is, que é o programa de maior audiência, sair o Augusto Nunes, aí a Ana Paula Henkel e o Fiuza, por solidariedade, saíram, virou o programa do Shelp. Quer dizer, isso antes da turma chegar ao poder, Leda. Imagina se eles voltarem à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. Assim, é muito preocupante o que estamos vivendo no Brasil hoje. As pessoas estão com os nervos à flor da pele, todo mundo muito ansioso, à base de Rivotril, e assim, deixar nas mãos de Deus e do eleitor, que tenha juízo, porque essa coletiva que o presidente convocou ainda há pouco, ela me pareceu um tiro de festim. Quer dizer, o presidente está jogando dentro das quatro linhas, está tentando ser prudente, só que é difícil quando você joga com luvas de pelica contra um MMA, né? MMA das antigas, raiz, né? A turma que valia tudo, cotovelada, joelhada. Então, assim, Não o é jogo não está MMA, é limpo. o pessoal do Vale Tudo. Do vale tudo mesmo. Assim, o jogo não está limpo. Nós estamos vendo Não. essa história da rádio aí, essa denúncia que tem que ser averiguada, mas não vai ser, pelo visto, já foi indeferido o pedido. Ela é uma ponta do iceberg, ela é mais um. Mas nós estamos vendo já um grau de manipulação sem precedentes, sem precedente. Censura, perseguição, essa questão da Jovem Pan. Brasil Paralelo está impedido de divulgar um documentário sobre as facadas no Bolsonaro. Mas O a Brasil Mônica... Paralelo é a censura do futuro, porque ninguém viu o Ninguém viu, documentário. ninguém viu. Mas a Mônica Bergamo disse que amanhã vai ao ar pelo YouTube um documentário da Vaza Jato. Quer dizer, o grau de seletividade, esse duplo padrão, é tão escancarado que só isso, Leda, para mim, só isso, cá entre nós, num país sério, já é escandaloso. Nós temos o presidente do TSE, que é um órgão que controla o processo eleitoral, um processo bastante centralizado e opaco, sem muita transparência. Esse cara é ex-secretário do Alckmin e persegue bolsonaristas. Quer dizer, é óbvio que tem um viés, é óbvio que tem um candidato preferido pelo TSE. E isso por si só já é escandaloso, fora o resto todo, que não é pouca coisa. Então, de novo, é muito preocupante o que estamos vivendo no Brasil. E todo mundo pergunta, né? E aí, o que acontece? E domingo? E se o outro levar para uma margem estreita, o que acontece? O Bolsonaro tem uma carta na manga? Os generais vão fazer alguma coisa? É a pergunta de $1 milhão, mas cá entre nós vai se configurando um quadro de que não tem, ninguém tem nada e nada acontece. Sad Então, but true. Triste, mas verdadeiro, como diria uma música do Metallica. o Bolsonaro está jogando dentro das quatro linhas desde o começo do mandato dele e está sendo acusado de dar golpe desde o começo do mandato dele. E eu vi agora nas redes sociais alguém dizendo que ele está ele tá dando um golpe com essa divulgação das não inserções. São 154 mil, entendeu? Não são 154 inserções, são 154 mil. Então, sabe, está tudo muito claro, né? Está tudo muito... Não vê quem não quer, né? E olha que curioso, né, Leda? O tal servidor que foi exonerado, ele está há 20 anos Por lá, né? assédio moral. Aí, de repente, e não era a narrativa de manhã, porque a Gazeta do Povo, que é um jornal sério, centenário, ligou, correu atrás e recebeu a resposta oficial do TSE de que isso era rotineiro, de que eles estão, durante a eleição, fazendo gradativas mudanças no quadro. Né? Então, isso foi a resposta de manhã. Aí, de tarde, vem um papo de assédio moral, o cara está há 20 anos lá. Que coincidência essa denúncia de assédio moral no dia seguinte à denúncia feita pela Das campanha do inserções. Bolsonaro, e que o Alexandre de Moraes reagiu da seguinte forma: 24 horas para apresentar prova, senão você que vai ser investigado. Aí vem um catatal de evidências, e aí, óbvio, né, começa a estratégia de atirar no mensageiro. Não, mas usou software. Eu conversei com algumas pessoas da área. É óbvio que tem que usar um software. O Google, os algoritmos todos. Quando eu faço uma live, Leda, e posto um trecho de 30 segundos de uma CNN da vida, alguma coisa, eu sou desmonetizado. Porque o Google, né, identificou automaticamente que naquela minha live de 2 horas tem um trecho que não me pertence aos direitos autorais. E eu sou desmonetizado. Ou seja, esses softwares hoje em dia, é óbvio que eles são mega
capazes de identificar um padrão. E as campanhas têm um padrão. Então, ninguém vai ficar 24 horas por dia acompanhando milhares de rádios. É óbvio que foi um software, mas pegou ali o que parece ser um padrão claro. E aí é óbvio que a consequência disso tem que ser investigação. E tudo que eles estão fazendo é o contrário. Não vai ter investigação, atira no mensageiro, exonera o cara reportou para a superior dele, que era ligada ao Alexandre de Moraes, casada com um cara que trabalhou com o Alexandre de Moraes. Quer dizer, é tudo... Filha de um sindicalista do ABC. Do ABC. Quer dizer, você vai pegando as peças do quebra-cabeça. Existe o seguinte, Leda, eu conheço gente que tem como hobby quebra-cabeça. Tem uns de 5 mil peças, 10 mil peças. É um negocinho desse tamanho que você não entende como é que o cara faz. Mas tem uns que eu já comprei para o meu filho pequenininho, que são aqueles assim de 10 peças. É muito fácil montar. É fácil. Então, assim, meu ponto é o seguinte, no Brasil hoje, montar as peças desse quebra-cabeça para entender que está tendo um golpe em curso, uma manipulação eleitoral, não é preciso ser nenhum mega, ultra Sherlock Holmes atento a cada detalhe. Está muito evidente. Está muito evidente. O que é muito triste, né? O que é muito triste. O que fazer? Essa é a pergunta. Porque a gente passou anos da vida lutando pela direta já, por não ter censura nunca mais. Milhões de movimentos jogaram tudo no ralo, né? De repente. E essa questão é muito boa, né? Porque o TSE está lavando as mãos agora, dizendo que é uma espécie de rainha da Inglaterra e que não cabe a ele fiscalizar as rádios. Mas ele quer fiscalizar cada um de nós nas redes sociais, que é uma coisa muito maior. Né? Rádios são algumas centenas, quiçá alguns milhares. Agora, rede social, o TSE está indo atrás de indivíduos, cidadãos comuns estão sendo censurados, estão sendo incluídos em inquéritos. Olha só, se ele não é quem distribui as inserções, quem deveria cuidar das inserções, para que serve o TSE? Essa é a pergunta que fica. Eu também não tenho a resposta. Isso não dá para responder isso. Isso não dá. Agora, ontem à noite, quase meia-noite, eu recebi um documento que proíbe o Flamengo. Proíbe não, aconselha o Flamengo a, se ganhar a Libertadores, não voltar ao Brasil. Eu tenho fontes no dia no Flamengo, 30. Eu tenho fontes no Flamengo quentes e conversei hoje com uma delas. E ele me garantiu que tem dedo do Alexandre de Moraes diretamente nessa decisão. E ele não consegue entender. Até porque a pergunta óbvia que fica é: você vai usurpar da equipe do Flamengo o direito de votar? Pois é. A equipe técnica, a comissão técnica e o elenco de jogadores não pode votar, porque não pode voltar para o Brasil. Sem falar do direito de ir e vir, quer dizer, é tudo muito bizarro, muito autoritário. E por quê? Por que eles associam o Flamengo a uma vitória, alguma coisa assim que traria efeito para Bolsonaro? É difícil entender. Não, ele não fala em efeito para Bolsonaro, ele fala na desordem urbana, na festa. Mas ele tipifica como crime o documento do desembargador Leme. O último sobrenome dele é Leme. Mas eu tenho aqui porque ontem, quando eu recebi à noite, eu chequei, chamei um advogado para me acompanhar na live, porque eu fiquei com medo de estar entendendo errado. Embora eu não seja exatamente uma pessoa, porque eu não me considero burra, mas eu fiquei com medo, já que eu não tenho formação em direito, e ele falava em muitos artigos, sabe? A carta é dirigida ao Luiz Rodolfo Landim Machado e ao Marcos Teixeira Braz e é assinada pelo desembargador Elton Martinez ou Martínez Carvalho Leme. E ele fala em vários crimes, sabe? Ele fala no promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais, artigo 295, impedir ou embaçar o exercício do sufrágio. Por que a volta do Flamengo vai impedir o exercício do sufrágio? Mas você lembra do primeiro turno, Leda, da narrativa de que suspenderam portarias do governo Bolsonaro em relação a armas, porque a narrativa toda era de que havia um clima crescente de violência política. Quer dizer, a mídia comprou a ideia, né, vinda diretamente do TSE e do STF, de que era arriscado sair na rua para votar, de que ia começar a ter tiroteio, tudo que é zona eleitoral. E tudo transcorreu na maior normalidade, na maior tranquilidade, em que pese reclamações de fila e de alguns problemas que parece que o TSE não conseguiu. Por que teve tanta fila? Porque alguém importou as nossas impressões digitais dos Detrans da vida. Vou falar em Detran porque a minha referência é o Rio.
mas é Secretaria de Segurança Pública, tudo isso que faz carteira de motorista e título de eleitor anterior. Então, eles importaram as impressões digitais e, claro, deu muito problema, porque algumas Sim. não deram certo. E algumas pessoas, como eu, não têm impressão digital. Então, eu tentei convencer a moça. A moça era muito simpática, uma garota, muito jovem, cheia de piercing, então, toda alegrinha. Eu falei, querida, eu não tenho impressão digital. Ela falou, mas eu tenho que fazer 4 vezes esse teste. Eu falei, tá bom. Nós fizemos 4 vezes o teste, eu não passei nos Ah, 4, entendeu? e Porque eu não perde passei no tempo. Itaú, eu não passo no Itaú, não passo no Bradesco, não vou passar naquela, entendeu? É, Naquele negócio precário ali. Por falar em Itaú, a segunda maior contribuição é, à campanha do Lula é do acionista do Itaú. isso é muito interessante, Leda, porque isso cai como uma surpresa para muita gente que fala assim: ah, banqueiro, herdeiro, rico, milionário financiando a esquerda. Então quer dizer que o Lula não é essa ameaça ou não é socialista? Não. Quer dizer que as pessoas não estudaram história direito para entender que sempre foi a turma endinheirada, capitalista, que financiou o movimento radical de esquerda. Sempre. O Jorge Soros é um especulador bilionário e é o maior financiador de movimentos ultra radicais como Antifa, Mídia Ninja no Brasil, Black Sim. Lives Matter e companhia. Lá atrás, quando a gente volta lá atrás, no começo do século XX, Revolução Bolchevique, estava lá a grana de famílias endinheiradas americanas financiando esse troço. Então, de novo, não há nenhuma surpresa para quem entende que o que essa turminha quer é uma democracia de gabinete, uma democracia administrada de cima para baixo por essas elites. É uma elite que quer o tapete vermelho, Continuar com o privilégios, poder. controle, barreiras à entrada para os seus negócios, para não ter competidores novos. Então, Claro. é o famoso capitalismo de Estado. Então, banqueiro socialista. O risinho de deboche é de quem não entendeu direito o jogo. Agora, é interessante porque tem grupos de mulheres e tal, e todas elas muito ricas, todas elas muito com bolsas de US$ 10.000 e tal, e todas elas votando com a esquerda, né? Por causa Isso é dos o. maridos, porque elas têm casa fora, se o bicho pegar, elas estão fora, Vai se né? mandar. Não, e também acho que é o fenômeno da esquerda caviar, né? E agora, Leda, aqui a gente não pode. Mas, aliás, a esquerda caviar, você que cunhou esse termo. Eu Mas é perfeito, né? eu resgatei, na verdade, até popularizei. O Nelson Rodrigues chamava de esquerda festiva, mas a mesma ideia, né? Agora, o ponto é o seguinte, Leda, nós não podemos deixar impune o papelão da velha imprensa nessa história. Porque, veja, Nossa. em condições normais de temperatura e pressão, ninguém ia normalizar uma candidatura de alguém como Lula. E isso está sendo um esforço homérico do tal clubinho, dessa patotinha do consórcio, né, assim autodenominado na pandemia, para poder fazer um esforço de lavagem do passado do próprio Lula. Então, assim, Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!